Flamengo em destaque, como sempre, né? Nossa vitória, o caso Pedro e Felipe, Boto e tudo mais. Crédito de imagem ao programa Galvão Bueno e amigos, link abaixo na descrição para conferir. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, caso você aí não esteja inscrito, beleza? Ative o sininho de notificações para receber nosso material. Chega dando aquele like porque ajuda demais e eu agradeço. Compartilha, comenta e bora lá. Vamos ver o destaque do Flamengo e aquela vitória de ontem, hein? Suada, muito importante. Bora lá. Vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro, porque agora vivemos todas aquelas emoções da Copa do Mundo de Clubes. E agora o foco no Campeonato Brasileiro e a partir daqui 2 semanas vem a Copa do Brasil. Rapaz, tem cada confronto na Copa do Brasil de eliminação, só 2 que me vêm à cabeça imediatamente. Tem um Corinthians e Palmeiras, um dança, e tem um Flamengo e Atlético Mineiro. Foi a final do ano passado. São todos campeões. Foi a final do ano passado. E a final do ano passado, eles se enfrentam agora nas oitavas. Pois é. Nas oitavas de final. Bora lá. Para a classificação, mas é importante ver o número de jogos, que isso faz diferença. Então o Cruzeiro, nesse momento, é o líder, tem 33 pontos, ou seja, tem um jogo a mais que o Flamengo? Tem. O Flamengo pode chegar ao mesmo 33? Pode. O Flamengo pode passar em número de vitórias e ser o primeiro? Pode. Mas o Cruzeiro já chegou. Ele já chegou aos 33 em 15 jogos, o Flamengo tem 30 com 14, o Bragantino tem 27. Ele perdeu a oportunidade que teve com a derrota de estar ali com o mesmo número de pontos do Flamengo, com um jogo a mais. O Palmeiras apareceu ali no G4, andou fora durante algum tempo, está com 26 pontos e 13 jogos. O Palmeiras 26, se vencer as próximas 2 partidas, ele vai a 32. Nos 15 jogos ficaria 1 ponto apenas do Cruzeiro. O Flamengo pode ir aos mesmos 33 que o Cruzeiro quando completar os 15 jogos. O Botafogo aparece na 5ª colocação, tem 25, pode chegar aos 28, porque tem um jogo a menos 14. O Bahia, belíssima campanha, belíssimo trabalho do Rogério Ceni, está lá com 25, com 14 também, pode ir a 28. Dá para chegar em terceiro ali, conforme os resultados dos outros. Aí, esse Mirassol, rapaz, que coisa espetacular, Mirassol. Olha o número de jogos, hein? Não tem jogador estrangeiro, não tem técnico estrangeiro. E tá lá o Mirassol, ganhou 3-0 do Santos e tá com 13 jogos. Tá na 7ª posição com 13 jogos, 21, 24, 27. Ele tem 2 jogos a fazer para chegar aos 15, 27 é ali o que está o Bragantino na 3ª posição. Espetacular a campanha do Mirassol. O Fluminense tem 20 pontos também com 13 jogos, pode se recuperar até os 26 pontos. O Atlético Mineiro tem 20 pontos com 14 e o Corinthians 19 com 15. Muda, vamos embora. Aí começa a encrenca, o Ceará tem 18 pontos, 14 jogos, Internacional 17. Olha, então o Ceará 18, o Internacional tem 17, o Grêmio tem os mesmos 17, todos eles com 14, faltando um jogo. O São Paulo foi a 16 pontos, o Vitória foi a 15 pontos, esses já completaram os 15 jogos, o Vasco foi a 14 pontos com 14 jogos, ou seja, então corre risco. E quem está atrás do São Paulo tem jogo a menos, atrás do São Paulo do Vitória. Porque o São Paulo tem 16 pontos, 14º colocado, com 15 jogos. Aí você vai lá, o Vasco tem 14, o Santos tem 14, o Juventude tem 13, Fortaleza tem 14 e o Sport tem 3 pontos apenas. Situação dramática do Sport. Vamos, Flamengo e Fluminense. 2 times que vêm do Mundial de Clubes. O Fluminense foi às semifinais, brilhou nas semifinais. O Flamengo não foi bem num jogo contra o Bayern de Munique, mas o campeão foi o Chelsea, o Flamengo meteu 3. Mas não foi um grande jogo também, não. Não foi um grande jogo também, não. Também não foi um grande jogo. Também eu vi todo o jogo e acho que faltou. Talvez esses times estão voltando agora, esse período que eles tiveram. Esses 2 tiveram menos tempo para trabalhar porque tiveram no Mundial. E parece que estão priorizando muito mais a parte física. Recuperar jogador e aí depois se dedicar um pouquinho mais à parte tática. Eu também não gostei desse jogo. Raramente eu não gosto de um Fla-Flu. Esse eu não gostei. Pouca chance de gol, time chegando pouco.
A produção tá me dizendo aqui que tiveram dificuldades em achar os melhores momentos. Então, quando você chega num ponto desse, é que o jogo realmente não foi bom. Mas aí tem isso, rapaz. Essa é a magia do futebol. Porque o Felipe Luiz não é um cara super do bem. Tá começando uma grande carreira de técnico. E é um cara correto, super do bem. Talvez ele tenha passado um pouquinho do ponto em 2, 3 palavras na semana passada. Aí ele começou com o Wallace, aí entrou o Juninho, aí entrou o Pedro. O Pedro foi o terceiro atacante que ele colocou para jogar, sei lá quantos minutos. E aí entrou aos 26. Aí acontece isso, ó. Aí o que acontece? Lá veio o atacante, lá veio o centroavante, pulou em cima da bola, meteu a sola da chuteira na bola, fez o gol. E aí, que será que ele... Eu tô curioso de saber o que ele falou. Porque aquilo que falaram dele, tô curioso para saber o que ele falou. Coloca aí para mim o Pedro falando, por favor. O que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento, mas isso aí não... eu acredito que não precisava me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado de uma maneira interna. O que é feito internamente, eu acho que se trata internamente também. Eu acho que foi um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil para mim, mas onde eu pude receber o polimento dos companheiros ali no dia a dia. E o aprendizado que eu tenho é que eu não devo levar, não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração. É o que ele disse, que eu não devia ter deixado esse problema entrar no coração. Ele é artilheiro do Novo Maracanã, tem o maior número de gols do Novo Maracanã. É um jogador de seleção brasileira que veio de Copa do Mundo, sempre cotado para a seleção brasileira de novo. E se dá bem que esse negócio de fazer gol na hora que precisa, porque também precisa disso, né, Falcão? Precisa se dar bem que fazer gol na hora que precisa. Mas ele deixou claro o seguinte, ele não falou nada pro técnico. Aí. Ele tá falando do dirigente. Ele tá aí na bronca, com o cara que deixou vazar, ou disse de propósito, queria que vazasse, que o Flamengo estava atrás de 15 milhões de euros para vendê-lo. Quem será esse dirigente? Essa é uma missão que eu gostaria de mudar você, mano, daquela. Vai, me traga o nome desse cara, por favor. Assim. Eu sei que você não vai poder falar agora. Não. O Boato diz que o nome dele parece com Boato. Exatamente. Porque o diretor de futebol também é o Boto. Né? Então, Boto e Boato parece, né? Então, o Boato diz que seria o Boto. Eu não sei o que ele está pensando. Ele deve saber, o Pedro. Claro. Claro que sabe. Enfim, é isso. E 99% acreditam que seja esse nome. E que aí agora a direção, eu achei que ele ia continuar, né, no Flamengo, porque também não tem mercado, não tem porquê, o Flamengo vender, eu acho que ele vai ser titular. Por 15 milhões ele tem mercado, ele tem proposta. Sim, agora sim, é um roteiro... Por 15 milhões tem? Tem, esse jogador, na hora, manda o Flamengo falar, eu vendo por 15 milhões. Então, mas eu quero saber se o Flamengo... uma semana ele é vendido. Quero saber se o Flamengo vende por não, mas o Felipe... O Felipe ele já falou. É um jogador que a gente não vai buscar. Lógico. Eu preciso dele para resolver como resolveu hoje. Perfeito. É um roteiro que só o futebol nos apresenta, né? Acontecer tudo isso e tal, 1-0, gol do Pedro. Uma magia, né? Magia total. Mas a torcida não o abandonou nunca. No último jogo, quando surgiu a história, que ele não estava nem no banco, o torcedor levou faixas dele de novo. Ele tem muita experiência. Esse negócio de encrenca no vestiário você conhece pra caramba. Ele tem muita experiência. Se chega lá com 15 milhões, o Flamengo não vende. Esse cata que saiu de fora, de dentro pra fora, é bobagem. Mas pra que o cara então vai inventar uma história dessa? Por que quer inventar a história? Porque não vende. Vai chegar. O Pedro não é um jogador para vender por 15 milhões. Pois é. Essa é a grande realidade. Então não existe essa coisa aí que saiu. Alguma coisa tá mal engembrada, alguma coisa que tá mal contada. Porque não tem. Chega lá agora, eu pago 15 milhões à vista pelo Flamengo. Flamengo não vende, cara. Então, então o negócio que tá aí criando uma confusão para
mais de metro, que você não sabe, que a informação... O jornalista não tem culpa nenhuma se o jornalista receber informação privilegiado. O repórter é para isso buscar a informação, o off é dele. Agora, se o cara falou desnecessário, porque chega lá... Você tá meio na bronca com o jornalista hoje também? Já falou umas 5 vezes aí. Você tá na bronca com o jornalista? Tô com o Mauro. Sempre São histórias antigas. Isso é antigo, né, Mauro? Paulo Roberto Falcão. E acha que ele já começa o próximo jogo titular. Você é o rei de Roma. Como é que foi sua passagem em Roma agora? Foi bem. Aí te volta, né, Felipe? Eu sempre cuido para que a vaidade não seja maior que a inteligência. Volta, Felipe. Eu sempre atento a isso. Aí eu perguntei há muito tempo, somos amigos há muitos anos, e eu falei, mas vem cá, por que você, tá bom, voltou para São Paulo, de time grande, mas por que você não ficou lá para depois fazer uma sequência? Um instante, Mário Jorge, por favor. Estamos no meio do assunto aqui. Então, para você... aí você me disse assim, com aquele presidente eu não ficava lá mais nem um dia. Com aquele cara não assinava papel nenhum por valor nenhum. Tem um momento que o jogador bate de frente com o diretor. No seu caso foi com o presidente, era senador o cara. Só que engraçado isso. Alguns anos depois eu estava treinando a seleção brasileira, em 90. Eu ia encontrar com ele em Cortina d'Ampezzo. Ele estava lá para fazer um contrato para treinar Roma por 2 anos. Naquela semana ele morreu. Como é que é o nome dele? Dino Viola. Mas há um momento em que o jogador se desentende com Claro. Ele que era dos hotéis lá? Não, aquele é o outro. Não tive desentendimento, mas tive com o Coutinho, em 78 eu não fui. Aí já com o técnico. Sim. Mas você tem essa. Vamos só um minutinho em relação ao Pedro e ao Felipe Luiz. No jogo, quando acaba, eu vejo o Felipe dar um abraço no Pedro. Eu achei aquilo fantástico. Porque tem coisas que ficam para o vestiário. E eles se abraçaram educadamente, os dois. Não foi nada de beijo. E eu achei isso muito legal. O Flamengo conseguiu uma boa vitória. Esquece o que passou. Quem tem que definir o diretor, como o Vanderlei falou, lá dentro é o presidente. Então, se foi boa, se responsabilizem. Agora o Flamengo tem que ter paz daqui pra frente. Ganhou bem, não fez um grande jogo, mas ganhou. Como o Palmeiras sentiu também a pressão do Atlético, mas ganhou. Time grande que quer ser campeão, às vezes jogando mal, tem que vencer. E eles ganharam os dois. Você vai ver lá quem estão os três das 3 primeiras colocações. Os dois. O Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras. Entendeu? Então eu acho aquele abraço dos dois que eu vi no meio campo ontem, eu gostei. Eu acho que mostra que ali vai ter uma conversa, uma paz. E a revolta do Pedro não é com o treinador. Independente do que o Felipe falou um pouquinho mais que você falou, é com o dirigente. E aí o Flamengo tem que resolver. Ô, gente, fecha aí em mim só um pouquinho, por favor, agora, que eu vou pedir para o apresentador agora sentar ali. Senta ali no meu lugar, por favor, Galvão. Porque eu vou ter o privilégio, Galvão, de falar um pouco de você aqui. Tinha até um roteiro aí, um pô ali e tal. O que vocês inventaram aí? Tem o TP para falar, mas eu queria falar do coração, Galvão. Você sabe que você... A lei, vai olhando aí, tá, o tela, ó. A voz que marcou gerações. Você sabe, Galvão, que as pessoas que te conhecem da intimidade o têm, como eu tenho, esse privilégio de ter como irmão. As pessoas não sabem o quão generoso você é. As pessoas te conhecem todo o seu profissionalismo, o quanto você vendeu emoção em vários esportes. E isso o público sabe, o seu lado profissional. Mas nós aqui que convivemos com você, temos esse privilégio de conhecê-lo na intimidade. Sabemos o quanto você, mais do que uma pessoa conhecida, é uma pessoa generosa. Fico muito feliz em participar. Estou num projeto, eu pessoalmente, então imagina, estou num projeto esse ano, 2 projetos a seu convite. E estamos vendo, vamos começar com bordões. É ouro, é ouro, é ouro. Eu não vou gritar, não, porque igual você não tem, né? Vou só repetir, tá? Você está falando dos bordões. Haja coração! Isso, são os bordões que marcaram, né? Bate, você fica, olha o que ele fez, olha o que é, essa aí. Eu tava Ronaldinho lá. Gaúcho. Eu tava lá no Ronaldinho Gaúcho. Mas bem amigos, essa é muito bacana, porque era uma corrida na Austrália, eu me perdi, não sabia se falava bom dia, boa tarde, boa noite, o que eu falava. E aí vem, Ayrton, Senna do Brasil! Essa pra você. Acabou. É tetra. Aqui pro tetra campeão do mundo, aqui sentado do meu lado. Sai que é sua, Tafarel. Ontem eu conversei com o Tafarel, o papagaio dele tá falando mais que ele. Ele ensinou o papagaio a falar de um jeito, é o segundo. O primeiro morreu, então o segundo. Gente, eu acho que vou pegar até meu telefone pra vocês escutarem ele conversando com o papagaio. Não. Olha o que ele fez, tá, gente? Na tela os assuntos que nós vamos
mexer com eles agora, nesse princípio de programa. Cadê, gente? Ah lá, o Cruzeiro é líder, o Flamengo está na cola, o Palmeiras vence em casa. Eu acho que aí o Cruzeiro, quero dizer bem claro, a única pessoa aqui que eu pedi que você gravasse todo mundo apostando em 5 clubes. Todo mundo que veio aqui, o único que apostou, botou o Cruzeiro entre os 5 foi o Ronaldo Fenômeno. Foi só ele. Não teve ali, mas tá lá, o Cruzeiro é líder, o Flamengo na cola, o Palmeiras vence em casa. Vamos embora mudar? Vamos mudar pro telão? São Paulo e Internacional vencem, eram resultados importantíssimos. O Inter estava na beirada da zona de rebaixamento, gol de 1-0 do Ceará. São Paulo 2-0 em cima do Corinthians. E o Santos, no momento em que o Neymar volta a jogar as partidas inteiras, o Santos sofre uma nova derrota e volta à zona de rebaixamento. O Santos é muito grande para estar no rebaixamento. Vamos embora ver os personagens? O que a gente vai falar dos personagens? Lá. Brilhantes. O Luciano, de São Paulo, fez uma grande partida realmente, na vitória em cima do Corinthians. E o Hulk é um caso a ser estudado, como ele bate na bola, como cada tempo passa, ele cada vez joga melhor. E os polêmicos, um fica com a polêmica do lado ruim, por ter sido substituído prematuramente, acho que ele nunca imaginou que isso fosse acontecer na vida dele como jogador de seleção da Holanda, o Memphis Depay, e o Pedro, que ao contrário entrou no finalzinho e foi o terceiro atacante, que o centroavante que o Felipe Luiz colocou, porque começou com um menino com o Wallace, e depois entrou o Juninho, né? Juninho. E depois entrou o Pedro, e o Pedro foi lá e fez o gol. Aquelas magias do futebol, né? Aquelas coisas mágicas do futebol. Então, para falar de todos esses assuntos, estou aqui com meus parceiros. Vamos lá, Mauro Naves, está todo chique, de azul. Eu estou chique porque tem gente fazendo aniversário hoje, né? Eu posso começar o programa te dando boa noite sem dizer parabéns, por isso que eu vim chique assim. Parabéns, muita saúde para você. Antes de mais nada, olha lá, ó. Parabéns, Galvão, hein? Olha só. Acordei passa, com a Alexa, né? Entregando sua idade aí. O tempo passa. Mas eu não tem problema nenhum, né? Nunca tive esse problema. Eu sei disso. Nunca existiu comigo esse problema de... Tem quem tenha, né? Não é o seu caso. Quer ver? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Galvão. Feliz aniversário, saúde e paz. Quantos anos você tem? 62. Faço 63 esse ano. Quanto? 62. 62? Faço 63 esse ano. Não tem gato não. Só tem um aqui que é gato. E pronto. Meu Deus. Já veio? Já tá por rosto. Essa maldade. Você maldoso. Parabéns. Aí, ele falou... Eu falta mais 2 só pra chegar. Hoje, quando ele chegou no caminho, ele falou assim: eu chego lá. Sério, tô 2 anos só. Se os caras não quiserem ficar pegando minha mãozinha quando eu vou pro hospital. 2 anos só. Paulo, Roberto Falcão, tá até bronzeado. Não tá igual a Cristina. Não, é impossível. Sua mulher... É impossível. Mas também as fotos que você mandar pra eu ver. Ou no Instagram dela, que eu seguia sempre, tá ela no sol e você de mandando. Um brelone desse tamanho de chapéu. O sol já me fez muito mal. Larguei o sol. Tá descansado. Andou pela Grécia e terminou em Roma, que você não pode terminar foi dar uma lustrada na vaidade, né? Roma. Lustrei a vaidade, pronto, em Roma. 3 quartos de século, cara. 2 quartos do século passado e 1 quarto desse século agora. Muito feliz, mas muitíssimo bem de saúde, com a família, com amor, com os amigos, fazendo aquilo que eu gosto, que é isso que nós vamos fazer aqui a partir de agora. Obrigado. Bom, o vídeo é isso aí e o Galvão, ele consegue lembrar apenas de um jogo, que é do mata-mata da Copa do Brasil, que é Flamengo e Atlético Mineiro. Ele falou Palmeiras e Corinthians, ou Corinthians e Palmeiras, para fazer uma média com a torcida, é São Paulo, mas ele lembra só de um. A verdade é essa. Você vê que o Flamengo fica sempre em destaque, não tem como, e ele é flamenguista, e Pedro não deixou de ser assunto aqui também, como todos os outros,
E é a ideia dele, olha como ele pensa, como que o Felipe é, que é uma pessoa do bem e tudo mais. Pra ele fazer aquilo ali, ele aguentou muito pra ter que fazer aquilo ali. Mas vamos torcer que vai dar tudo certo. E quem quer comprar o Pedro por 15 milhões? Qualquer time tira 15 milhões pra levar o Pedro. Mas o Flamengo não quer vender não, aquilo ali foi só foi tudo armado. Ele queria dar um alerta no Pedro, mas o tiro saiu pela culatra. A verdade é essa. O Boto se ferrou. E tá queimado. Porque até agora ele não apareceu, não deu nenhuma entrevista nem nada. Ou talvez o Flamengo em si, por ser muito grande, tá pouco se lixando com o que os outros estão falando, deixando de falar. Ficou quietinho, deixa lá, vai acalmar tudo. Pode ser isso também. E eu não tiro essa possibilidade, porque o Flamengo é muito maior do que tudo e todos. Beleza, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal ASR Fla. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações para receber nosso material. E chega dando aquele like, porque ajuda demais. Eu agradeço, compartilha, comenta e tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.